Olá, você que está ligado aqui na TV Cidade, tudo bem com você? Eu sou Jonatas Caetano e este é o programa Café com Prosa de hoje. Eu quero agradecer a você pelo carinho da sua audiência, pelo carinho desta TV ligada. Fica ligadinho com a gente aqui no programa Café com Prosa de hoje, porque nós temos muitas informações bacanas para você, amigo telespectador. Nós estamos recebendo nos nossos estúdios aqui o Dr. Caio Viana, ele que é psicólogo e terapeuta e vai falar conosco hoje sobre a velhice. A velhice, todos nós um dia vamos ficar velhinhos, não é verdade? E a velhice que não é doença, viu, gente? Doutor, primeiramente, seja bem-vindo aqui ao programa Café com Prosa mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo convite mais uma vez aqui. E hoje falando desse tema que tem sido tão polêmico, né? É verdade, mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu quero ressaltar para você que esta gravação está sendo feita em ambiente controlado, respeitando as normas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, a Covid-19, e que todos os que estão trabalhando aqui estão respeitando as normas de enfrentamento, usando equipamentos de proteção individual como máscara e álcool gel, respeitando também o distanciamento social, e todos os que estão trabalhando nesta gravação, tanto apresentadores quanto convidados e equipe, testaram negativo para a Covid-19, respeitando aí as determinações legais para que nós possamos estar aqui também transmitindo segurança para você que nos acompanha de casa. Doutor, para a gente começar a falar sobre essa questão da velhice, de onde surgiu essa informação de que a velhice não é doença e como esse movimento começou? Conta pra gente. Então, na verdade, esse movimento ele está sendo bastante disseminado agora nas redes sociais, porque houve uma determinação, né, dos órgãos de saúde e das autoridades de saúde que a partir do ano que vem, do ano de 2022, a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, vai passar a considerar a velhice como uma doença. É interessante, até chocante para nós tratar essa questão da velhice como doença. Como o senhor, como psicólogo, analisa essa afirmação? O que acontece, né? Na verdade, é algo bastante complicado, mas existem duas visões diferentes sobre a situação. Na verdade, quando essas autoridades em saúde decidiram colocar na Classificação Internacional de Doenças que a velhice seria considerada uma doença, foi visando a ideia de ter maior fomento para os estudos do envelhecimento, né? Ou seja, nas áreas médicas, de enfermagem, enfim, de todas as áreas da saúde. Então era como se fosse uma justificativa para isso. No entanto, a gente que estuda envelhecimento, eu tenho uma formação em gerontologia, na verdade em psicogerontologia, trabalho aí com saúde do idoso há um tempo. Para a gente, profissionais de saúde, de maneira geral, a gente tem visto isso com muito maus olhos. Por quê? Porque a velhice ela é como qualquer outra etapa de vida. Né? Você tem a etapa da infância, da adolescência, da vida adulta e da velhice. Então, como que a gente pode considerar uma etapa de vida uma doença, um problema? Né? Então, a gente não tem visto isso com bons olhos. Por quê? Porque a gente vai chegar num ponto que é muito interessante. A velhice ela já é colocada à margem da nossa sociedade. Ou seja, já existe um preconceito de muita gente com as pessoas idosas. Então, quando a velhice se tornar, na verdade, classificada como doença, talvez esse preconceito aumente muito mais e aí a gente pode ter problemas de fundo emocional dos pacientes idosos daqui para frente. Doutora, no caso, seria a mesma coisa dizer que a velhice é doença, como dizer que a adolescência, quando a adolescente está naquela fase que nós ouvimos, está na aborrecência, é uma doença? Seria mais ou menos a mesma coisa? Exatamente, seria colocar, por exemplo, a adolescência como uma doença, e não. E assim, existem várias vertentes aí, né, da ideia da velhice como doença, né? Porque realmente, né, gente, é inegável que na velhice a gente tenha mais doenças, ou seja, a gente fala de dois termos que são muito interessantes, a gente fala de senilidade e de senescência. São dois termos que a gente, na área de geriatria e gerontologia, que são as áreas que estudam a velhice, né, as áreas da saúde que estudam a velhice, a gente usa esses dois termos. A senescência é o processo de envelhecimento natural. E com o envelhecimento natural, a gente tem um desgaste corporal que é natural. Então, algumas doenças são próprias do envelhecimento. Então, por exemplo, às vezes, não em todo mundo, a capacidade auditiva ela diminui um pouquinho.
né? A capacidade visual também diminui um pouquinho, fazendo com que a pessoa precise, às vezes, nem sempre, usar óculos, por exemplo. Tá? Então existem diversos desgastes naturais, isso é a senescência. A senilidade são as doenças que a gente adquire com o tempo. Então vamos supor, se você fumou a vida inteira, é muito provável que na velhice você tenha uma doença pulmonar. Muito provável. Mas isso é aquela doença que você adquiriu por hábitos de vida. Então, quando você coloca a velhice como doença, tem um aspecto muito ruim. Porque você vai deixar de estudar, por exemplo, a área da pneumologia, da oncologia. Você vai deixar de estudar a área da cardiologia para passar a estudar a velhice como doença. E isso é um grande problema. Entende? Por quê? Porque a velhice ela não é uma doença. Ela é uma etapa de vida que pode sim ter mais doenças, mas que vai de acordo com o que você fez durante todo o processo da sua vida. E não porque é a velhice em si. Não é porque você ficou uma pessoa com mais idade que você é uma pessoa doente. Seria isso, doutor? Eu tenho 70, 80 anos, eu tô doente porque, por exemplo, a pessoa que você colocou fumou a vida inteira. A pessoa fumou 40, 50 anos. Teve um câncer no pulmão. Porque ficou velho? Não, porque foram sementes que foram plantadas lá atrás e tudo que há uma ação, existe uma reação também no mundo todo, na física natural das coisas, não é verdade? Sim, exatamente. Então, é exatamente isso que você falou, né? Então, como é que eu vou considerar uma velhice de alguém que fumou a vida inteira com uma velhice de alguém que fez exercício a vida inteira e nunca fumou? Né? Então, assim, como é que você vai considerar que uma etapa de vida vai ser uma doença universal? Ou seja, a minha velhice com 70 anos vai ser igual à tua? Não vai. Como nenhuma adolescência é igual a outra, como nenhuma vida adulta é igual a outra. Hoje, por exemplo, a gente fala de saúde do homem e saúde da mulher. Dá para considerar igual? Não. Então, eles estão querendo colocar essa ideia de que velhice seria uma etapa de vida porque contém às vezes mais doença por conta de alguns desgastes naturais. Mas a gente não pode considerar todas as velhices iguais. Logo, não tem como considerar a velhice uma doença. Seria mais ou menos uma situação de colocar tudo numa vala comum e joga na conta da velhice os problemas. Seria isso, né, doutor? Exatamente. E a gente pensa, na verdade, né, só um parênteses que eu acho importante, né, o quanto isso vai impactar emocionalmente. Porque você imagina, você vai envelhecer e aí você vai no médico e aí ele vê que você tem algum problema e lá ele coloca como diagnóstico velhice. Ou seja, é uma doença da qual você não vai escapar. Imagina para uma pessoa que está envelhecendo bem e ela teve qualquer problema do coração. Só que aí não vão ver que é um problema do coração, vão achar que é velhice. Né? Imagina o impacto disso na cabeça de uma pessoa, como se a velhice fosse um lugar ruim. E não pode ser um lugar ruim. Tem pessoas que envelhecem super bem, que dá tudo certo na vida delas durante todo o decorrer da vida, e aí elas morrem no final da vida por uma série de outras questões, que pode ser uma doença pulmonar que foi adquirida, pode ser uma pneumonia, né, adquirida porque existe aquilo que a gente chama de imunossenescência, ou seja, a imunidade também tem um desgaste que é próprio da passagem do tempo, do envelhecimento em si. Mas a pessoa morreu com alguma doença pulmonar. Ela não morreu de velhice, né? E às vezes a gente até fala isso, aquela pessoa morreu de velhice, morreu porque estava muito velhinha. Não necessariamente, ela morreu de alguma doença que ela já tinha, ou adquiriu, ou que desenvolveu. Né? Legal, nós estamos conversando com o Dr. Caio Viana, ele que é psicólogo e terapeuta, batendo um papo muito legal com a gente aqui na TV Cidade, mas eu quero pedir licença ao doutor e a você que está nos acompanhando, porque nós vamos a um rápido intervalo comercial, 2 minutinhos e a gente volta aqui na sua TV Cidade.